Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez, Gustavinho. Chegou a nossa vez. Você pode falar isso junto comigo? Vamos juntos? 1, 2, 3. Chegou a nossa vez. Eu queria que você entendesse que esse tema não é um tema aleatório, é um tema profético. É um tema de direção de Deus. Existe um kairós de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. E isso não é só para nós como igreja local. Isso é para as famílias que Deus plantou nesse lugar. Então você vai dizer com a sua mão levantada, diga: eu creio que chegou a minha vez. Diga: eu creio que chegou a vez na minha casa. Diga: eu creio que chegou a vez na minha família. Eu creio que chegou a vez do quê? Fala assim: de ver as promessas se cumprindo. Amém. Olha o que diz a palavra de Josué, capítulo 1, verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, pasta este Jordão, tu e todo este povo. Diga mais uma vez: chegou a nossa vez. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Chegou a sua vez, meu amado. Chegou a minha vez. Vamos juntos mais uma vez. Chegou a nossa vez. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Jesus. Pai bendito, amado, Deus poderoso, justo, fiel. Obrigado, Pai, porque nós podemos agora aquietar os nossos corações para ouvir a Tua voz, a Tua palavra de graça, a Tua palavra que produz em nós, Jesus, um bom testemunho. Obrigado, Jesus, por essa manhã, por tudo que nós já vivemos aqui, pela ceia, pelo louvor, pela adoração, pelo momento de ofertório, pelo lançamento, Jesus, pelo bazar que vamos ter agora há pouco, daqui a pouco. Obrigado, Pai, porque nós estamos experimentando daquilo que é a Tua vontade para esse tempo. Nós aquietamos o coração agora para ouvir a Tua voz através da palavra, porque nós cremos que vai produzir em nós uma herança, vai edificar os nossos corações, vai edificar as nossas mentes. Sairemos daqui, Pai, totalmente transformados pela glória da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e o povo que crê que chegou a sua vez, diga amém e amém. Obrigado, Gu. Irmãos amados, escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo, aqueles que são eleitos em Jesus Cristo, aqueles que são família bendita. Diga amém se é você. Olha só, as histórias bíblicas, você já me ouviu dizer isso, e eu quero começar afirmando isso mais uma vez. As histórias bíblicas, elas nos trazem lições que são infinitas. Infinitas. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu já li essa passagem, já li essa mensagem, e o Senhor já falou comigo. Mas eu queria que você entendesse que, por mais que a gente já tenha lido, por mais que a gente já tenha estudado, meditado em algumas palavras, cada vez que nós lemos talvez as mesmas passagens, o Senhor, Ele traz mais ensinamentos para nós. Sabe por quê? Porque a palavra, ela é viva. É isso que diz. Então, por mais que a gente conheça muito bem um fato bíblico, por mais que a gente conheça muito bem uma história bíblica, um milagre que Jesus marcou ali, todas as vezes, a doutrina, a sã doutrina, a graça, todas as vezes que a gente vai ler, que a gente vai estudar, o Senhor, Ele revela algo novo, ou o Senhor fala de uma forma mais profunda, ou o Senhor mostra uma outra vertente, um outro lado, enfim. Então, ao longo da palavra, nós vemos o Senhor recobrando o ânimo de muitos homens. Em muitos momentos, nós temos uma galeria de heróis, nós temos outros homens, mulheres que foram ali, de fato, arautos, que foram pessoas escolhidas por Deus. E nesses momentos, nessa caminhada desses nossos irmãos do passado, desses personagens, o Senhor aparecia ali para recobrar ânimo, o Senhor aparecia ali para dizer: olha, ser forte. Ele diz aqui, né, esforça-te. Então, isso aparece como não é como uma sugestão, mas como uma ordem. Então, muitas vezes a gente olha para as coisas da palavra de Deus e a gente não tem a dimensão que o Senhor, Ele não é alguém como o nosso colega, como o nosso amigo de trabalho e está dando uma sugestão. O Senhor, Ele aparece dando uma ordem, Ele vem cobrando ânimo. E no domingo passado, vocês três que estavam aqui comigo, que eu já perguntei, no domingo passado nós estudamos sobre o ânimo que Deus veio recobrar de Abraão, no momento onde ele não havia visto ainda a promessa se cumprindo, a promessa de uma posteridade bendita, numerosa, e nós estudamos sobre isso. O tema foi que nós devemos ter mais convicção nas promessas de Deus, aumentando a nossa convicção. Foi isso que Deus fez com Abraão. Nós estudamos, está lá a mensagem, por isso que eu recomendo que você
ouça novamente, ou ouça se você não ouviu. Ele aparece e diz: Abraão, tenha mais convicção na promessa. Abraão, eu não preciso te dar uma nova direção, é a mesma direção, é a mesma promessa. Ele aparece ali falando para ele não esmorecer. Então, hoje eu quero seguir na mesma linha do domingo passado, e nós vamos tomar então um fôlego. Faz assim, ó. Aí eu preciso tomar bastante água hoje. Minha garganta está uma bênção, em nome de Jesus. Então, ele apareceu ali recobrando o ânimo. E eu creio que assim como o Senhor Jesus fez conosco domingo passado, nesse domingo também, nessa manhã, Ele quer que nós tomemos esse fôlego, para nós relembrarmos o que Ele tem falado, o que nós temos vivido nesse tempo da parte de Deus, para que nós tenhamos essa convicção inabalável na promessa. Uma convicção que ela não é algo frouxo, sabe? Uma coisa, uma hora eu confio, outra hora eu não confio, mas é uma convicção inabalável. Então Deus nos disse que nós pisaríamos numa terra própria. Nós estamos aqui construindo a cada culto um caminhar. Eu quero que você entenda, nós estamos no meio de um milagre. Você consegue compreender isso? Quando você olha aquele gráfico que a gente coloca, nós estamos aqui no ponto 4, no mês 4, aqui na arrecadação, nós estamos no meio de um milagre que chegaremos ao final e completaremos esse milagre em nome de Jesus. Então, o Senhor aparece hoje, mais uma vez, recobrando ânimo, para que nós não nos esqueçamos daquilo que Ele disse, para nós não nos esquecermos que tem uma terra própria, para nós não, perdermos de vista, para nós não entrarmos por outra rota, por outro caminho. Então, eu queria dizer para você que, infelizmente, a gente tem esse problema hoje na geração atual. A geração atual, ela olha às vezes para as coisas de Deus, achando que pode avaliar se ela pode obedecer ou não. Por isso que Deus aparece e Ele não dá uma sugestão, Ele dá uma ordem. E se Deus dá uma ordem, isso deve ser cumprido, sim ou sim. Eu não posso, como filho de Deus, como servo, como alguém que se submeteu inteiramente ao senhorio de Jesus Cristo, eu não posso falar, não, essa parte eu quero, essa parte eu não quero, porque essa parte aqui é muito difícil e eu vou ter que deixar muitas coisas, vou ter que, deixar muitos do meu jeito. Não. Então, assim, ou a gente entende que Deus está aparecendo para dar uma ordem, e essa ordem é para nós cumprirmos em todas as áreas da nossa vida, ou nós não fomos de fato convertidos. Quando estão entendendo essa introdução, digam amém. Então vamos lá, a vontade de Deus para os seus filhos é que esses filhos não vivam de sugestão. Fala assim, eu não posso viver de uma sugestão. Essa sugestão não pode ser olhada, as coisas de Deus não podem ser olhadas como uma sugestão. Deus quer que você viva de obediência. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que? Então Deus quer que você obedeça. Deus quer que você diga sim para o que Ele diz, para que você fale, eis-me aqui, Senhor. Então isso fica muito claro quando nós chegamos, e eu quero hoje aqui voltar um pouco nessa história de Josué. Por quê? Porque Deus está recobrando ânimo. E a gente estudou tanto tempo Josué, toda essa transição, e eu falei que é muito infinito. Eu preguei sobre isso recentemente em Itanhaém, não agora, mas uma outra oportunidade que eu tive no início do ano, e eu entendo que Deus quer que a gente aprofunde um pouco mais nessas questões, para que a gente possa trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, com base na história de Josué mais uma vez. O verso 9, quando ele chega no verso 9, o Senhor diz para ele, não te mandei eu, Josué. Ele dá uma ordem, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, quando o Senhor diz ser forte e corajoso, isso não é uma sugestão. O Senhor está aparecendo hoje para nós aqui falando, sejam fortes e corajosos. E não como um conselho ou uma sugestão, mas como uma ordem. Então quer dizer que, mas é uma ordem de eu ser forte? Sim, a ordem do Senhor é que você seja um homem forte, uma mulher forte, uma pessoa de coragem. Algumas versões vão dizer, esforça-te, né? Então, se esforçar nada mais é do que você arrancar força de onde não existe. Porque a gente vai falar assim, não, eu não consigo ser forte, mas o Senhor não está te sugerindo, Ele está te mandando ser forte. Então, como é que eu me esforço? Esforça-te em outras versões. Eu tenho que arrancar força de onde não existe. Se esforçar é você ir na força do Espírito Santo, é você continuar, quando todos e todos querem fazer você desistir, quando todas as circunstâncias elas te dão razão, talvez, humanamente, para você falar, não tem como, eu vou desistir. O Senhor aparece e fala, ser forte e corajoso, ou seja, é uma ordem de Deus, não desista. Então nós, como filhos de Deus, nós somos proibidos de parar. Fala assim, eu sou proibido de parar. Não podemos parar, mano. Não podemos parar. Essa coisa de eu comecei, agora eu paro, é muito difícil, eu vou tentar depois. Não, nós somos aqui proibidos pela voz profética de Deus de parar. Mesmo quando o desânimo bate a porta, mesmo quando nós estamos cansados, mesmo quando, enfim,
tudo parece contrário, nós devemos nos esforçar em seguir em frente e fazer a vontade de Deus. Seguir em frente. Então eu estou pregando para alguém nessa manhã que talvez entrou aqui falando: eu acho que hoje é o meu último dia, eu vou desistir disso, eu vou abandonar, eu vou dar fim na linha, eu vou pular fora do barco, sabe aquela coisa? Em várias áreas da vida, talvez numa vida profissional, num estudo, que falou: já tentei uma vez, duas, não consigo mesmo, galgar um patamar na empresa, na carreira, não sei, talvez uma aflição dentro de casa, falando: é o fim do meu casamento. Eu quero que você entenda que a ordem do Senhor é: esforça-te, ser forte e corajoso, continua, é o que o Senhor está dizendo. Não esmoreça, não abandone. Então, alguém pode perguntar: mas por que eu devo então fazer a vontade de Deus? E eu quero que você veja o que o apóstolo Paulo diz para o jovem Timóteo, na segunda epístola, capítulo 2, verso 4, ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo, receba isso como uma voz profética, o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O objetivo nosso é satisfazer aquele que nos chamou, é satisfazer aquele que nos comprou, aquele que nos elegeu. O nosso objetivo, mas não tem outro objetivo a não ser fazer a vontade do Senhor. Levante uma das suas mãos e faça essa confissão de fé. Fala: eu não tenho outro objetivo a não ser fazer a vontade do Senhor. E eu já preguei esse ano que a vontade do Senhor não é a sua. O Bispo Maurício falou aqui há 2 domingos sobre a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Então o que a gente vai compreender? Que fazer a vontade do Senhor é fazer o que a Bíblia manda. A Bíblia manda perdoar, a Bíblia manda amar, a Bíblia manda você ser longânimo, a Bíblia manda tantas coisas. Então, você fazer a vontade do Senhor, como diz aqui, satisfazer aquele que nos arregimentou, é você cumprir a vontade de Deus, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu casamento, com seus filhos, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. Então, não pense você que está aqui hoje, que a vontade da carne é essa vontade. A vontade da carne não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vontade do Espírito. Ele te convocou, Ele te atraiu para esse santo lugar. Eu sempre digo isso porque isso é bíblico. Nós não vimos para a casa de Deus assim: eu vou lá porque nós estamos aqui porque Deus nos plantou num lugar. Ele nos chamou, Ele inclinou os nossos corações. Muitas pessoas estão aqui hoje e falam: eu jamais ia estar numa igreja evangélica, eu jamais ia estar num cinema, num frio forte, no ar-condicionado, quase congelando. Alguém pode dizer amém? Mas é assim que vai ficar, viu? Então, traz a sua mantinha. Agora que eles arrumaram o ar, estava quebrado, a gente suava aqui, agora ficou gostoso. Enfim, vamos voltar para as coisas espirituais. Nós estamos aqui porque Deus nos atraiu. Fala assim: Deus me atraiu para esse lugar. Então eu fiz essa introdução para agora entrar em alguns pontos. E eu queria hoje trazer lições que eu tenho aprendido com a história de Josué. Quantos já aprenderam muitas lições com Josué? Digam amém. Quantos creem que podem aprender outras lições? Digam amém. Então nós vamos hoje aprender outras lições que nós ainda não estudamos, e talvez daqui 1 ano, 2, 3, uma década, nós vamos ler a história e vamos aprender mais lições, porque como eu disse na introdução, é assim que a palavra de Deus. O primeiro ponto de hoje, que eu quero que você esteja comigo, é que tem pessoas atravessando mares. Então você vai entender essa analogia. Você não pode ter medo de atravessar esse rio. Disse: como é que é isso? Então vamos lá, sem querer aqui desmerecer o desafio de Josué, que nós conhecemos muito bem, em ter que atravessar o Rio Jordão. Pegou o povo, bastão, aquela história, atravessa o Jordão, Josué com esse povo. Mas eu quero que você pense que um pouco antes de Josué, Moisés ele foi chamado para atravessar mais do que um rio. Deus chamou ali e fez aquele povo atravessar um mar através de Moisés. E isso deveria ser um exemplo, logicamente, para Josué e para a sua geração. Então a geração agora de Josué olha para o passado e fala: peraí, eles atravessaram um rio, por que nós não vamos atravessar? Ou melhor, eles atravessaram um mar, por que nós não vamos atravessar esse rio? Então, como eu disse, sem querer desmerecer ou comparar, qual foi maior, não é essa questão. Eu só quero que você reflita comigo, sabe, que não é comparar a minha luta com a sua ou a luta do outro, absolutamente. O que eu quero que você entenda é que nós devemos sempre ter em mente que enquanto nós estamos talvez atravessando um rio aqui, existem pessoas atravessando mares. Existem pessoas vivendo coisas que nós nem imaginamos. Existem pessoas vivendo realidades que nós, nem passam pela nossa cabeça, pela nossa vida. E quando nós olhamos para gerações passadas, nós vemos que a igreja sempre foi perseguida. Essa é a história da igreja, a perseguição do evangelho. Os nossos irmãos, eles foram, ferrenhamente perseguidos. Existem países hoje que as pessoas não podem falar de Jesus, não pode ter Bíblia, não pode ter culto.
Enfim, então muitas vezes nós estamos reclamando, mas tem pessoas passando por coisas muito piores que nós. E eu não quero aqui amenizar a sua dor ou comparar, como eu disse, mas eu quero que você tenha nesse primeiro ponto uma mente bem ampla para entender a grandiosidade do que é a vida com Deus, do que é a vida aqui na terra, dos desafios. Então às vezes você está falando, meu Deus do céu, como é que eu vou passar por isso? Mas se você olhar um pouquinho para o lado, tem alguém passando por algo muito pior. Então, para nós refletirmos e entendermos que Deus é um Deus que faz nós atravessarmos mares e também faz nós atravessarmos rios. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Muitas vezes nós estamos reclamando, mas é o que eu disse, tem pessoas vivendo uma realidade muito mais difícil que a nossa. Mas independentemente da luta que nós estejamos enfrentando, nós devemos olhar para esse ponto e crer na palavra de Deus. Então não é para comparar, mas é para entender que se Deus abriu um mar com Moisés, Ele vai abrir um rio agora. Ele vai fazer você passar em seco também. Então não fica aí comparando, não, mas a minha dor é pior, a sua dor. Não existe dor maior ou pior, existe dor. Cada um tem a sua, cada um vai encarar de uma forma. Agora nós temos que olhar para a palavra. E na palavra, independentemente do grau, da comparação, do tamanho da dor, nós olhamos um Deus que faz nós passarmos por mares e nós passarmos por rios. Você pode dizer graças a Deus por isso? Em Hebreus, a palavra de Deus diz no capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo ontem e hoje, Ele é o mesmo e o será para todo sempre. Ou seja, se Deus abriu um mar no passado, igreja, pode ter certeza que Ele vai abrir um rio no presente. Ele vai abrir o rio. Se Ele fez no passado, então esse primeiro ponto, como eu disse, não é numa questão de comparação, mas é numa questão de convicção. O Deus que fez no passado é o Deus que faz no presente. Diga, eu creio que se Deus abriu o mar no passado, e aí você pode olhar e falar, o que foi esse mar? Talvez tenha sido uma cura, uma provisão, algo que você orou, algo que você buscava. E você fala, nossa, Deus foi fiel, Deus fez. Amado, Ele continua sendo o mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que abriu um mar no seu passado vai abrir um rio no seu presente. Isso aqui não é nada da alma, isso aqui é uma voz profética para a sua vida. Afinal de contas, chegou a nossa... Diga comigo, chegou a minha vez. Então vamos lá, em Deus nós atravessamos mares e em Deus nós atravessamos rios. Eu queria que você me ajudasse com quem está com frio do seu lado. Diga, em Deus nós atravessamos mares e nós também atravessamos rios. Amém? Quem vai trazer uma cobertinha domingo que vem, diga amém. Fica a dica. Hoje está confortável? Tá? Ah, que bom. Pede para descer 3 grauzinhos lá. Estou brincando, fica aí. Vamos lá. Segundo ponto de hoje. 3 motivos que fez Josué ser escolhido por Deus para ser o substituto ali de Moisés. Vamos entender esses 3 motivos. O primeiro, Josué era o servo de Moisés. Então esse, para nós aqui, já estudamos tanto tempo, ele era um bom servo, um bom discípulo. Josué estava sempre pronto. Ele nunca disse não, nem para Deus, nem para Moisés. Ele era um ótimo discípulo. Josué era um discípulo excelente. Nunca desacatou uma ordem. Nunca disse não para Deus. Ah, quer saber? Não penso assim, Moisés. Não penso assim, Deus. Josué dizia sim. Se o Senhor falou, se Moisés falou, é isso. Então, essa é uma qualidade imprescindível para quem quer se aproximar de Deus e para quem deseja viver grandes coisas da parte de Deus. O que é isso? Fala comigo. Obediência. Nós temos que ser obedientes a voz de Deus, nós temos que ser, eu sei que isso aqui hoje, na geração atual, não se fala muito nisso, mas eu vou falar aqui porque você conhece o altar que você foi plantado, o lugar que você foi plantado. Nós temos que ser obedientes a Deus, mas também aos nossos líderes. E eu falo isso aqui, amado, com total desprendimento humano, mas de um lugar espiritual. Nós devemos ser obedientes àquelas pessoas que Deus levantou sobre as nossas vidas. E mais do que isso, obedientes, logicamente, ao próprio Deus. Então, Josué era um discípulo excelente. Ele confiava ali. Quando Deus tinha uma grande missão a confiar para Moisés, você vai ver sempre Josué ao seu lado. Josué, ele, estava ali para servir. E a qualidade do servo deve ser algo comum e natural na vida de todo cristão. Não deveria ser algo difícil, algo, enfadonho, ser um cristão que serve. Eu falo já há um bom tempo, desde que eu estou aqui à frente do altar, eu tenho falado de uma igreja que consome e uma igreja que serve. Vou falar mais, porque a igreja ainda não entendeu sobre isso. Uma igreja que consome é aquela que só quer receber. É aquela que fica parada e falando, alguém tem que me nutrir, alguém tem que fazer. A igreja que serve é aquela que entendeu quem é o Deus que o arregimentou e fala, eu estou aqui para satisfazer
os desejos, o coração desse que me chamou. Então eu coloco a mão no arado, então eu levanto, então eu sirvo as mesas, eu sirvo a causa de Cristo, eu sirvo onde eu estiver. Por quê? Porque eu sou um servo. Então é isso que a gente olha para Josué como um grande conquistador, mas espera aí, para ele chegar lá, ele foi um ótimo servo. E quando ele chega a um grande conquistador, não é que agora ele é uma pessoa, não, ele é o reflexo daquilo que ele foi no passado. Ele é o reflexo daquilo que ele era no oculto. A Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Quando você vê uma grande pessoa, um grande homem de Deus, uma pessoa vivendo algo com Deus, saiba que você está vendo aquilo que essa pessoa é no oculto, porque Deus está trazendo à luz aquilo que nós somos no oculto. Quando estão entendendo isso, digam amém. Olha o que disse Jesus em Marcos, no capítulo 10, verso 43. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva. Então, se eu quero viver grandes coisas, se eu quero, atenção, geração atual, principalmente os jovens, você que ficou aí no fundo mexendo no celular, presta atenção, você quer ser uma pessoa grande com Deus? Então sirva. Então se coloque e diga, eis-me aqui. Seja uma pessoa que é proativa. O 44 diz, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui nós temos em Jesus o maior exemplo da liderança servidora dele. Jesus não ficou falando, ei, me sirvam, façam carinho nos meus cabelos. Não, Jesus falou, olha, eu vim aqui para servir vocês. Ao ponto dele lavar, ao ponto dele dar sua vida em amor de muitos, por regalos de muitos. Segundo ponto, por que Josué recebeu aquilo de Moisés, né? Ponto B, Josué acreditou no que Deus lhe prometeu. Josué não ficou, eu não sei se isso é verdade, eu não sei muito bem. Ele acreditou. Você está acreditando que Deus tem falado desse altar para a sua vida? Amém. Glória a Deus, eu creio. Amém, Marli? A gente tem que sair daqui, amado, convicto com aquilo que Deus está falando. Não é eu acredito e dou glória a Deus, porque alguém do meu lado gritou glória a Deus, glória a Deus também. Glória a Deus. Acordei, glória a Deus. O que é que está acontecendo? O bispo perguntou se tem alguém miserável aqui. Não. Glória a Deus, eis-me aqui. Você. Não. Então é um glória a Deus que eu posso estar aqui no fervor da pregação, mas quando eu saio pelas portas eu continuo dando glórias a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus havia prometido que o povo iria herdar a terra prometida. Essa promessa não tinha sido feita a Josué, muito menos a Moisés. Essa promessa era feita ao pai na fé Abraão. Mas agora Josué, ele tem que o quê? Abraçar a promessa e crer nessa promessa até o fim. Ele não tem a chance, sei lá, ele não tem a opção, essa é a palavra, de falar, agora eu não sei. Ele já está aqui, ele falou, agora ou eu creio ou eu creio. Ou eu olho para trás e vejo os sinais e vejo que isso testifica de que Deus é real, verdadeiro, e creio que agora nós vamos entrar nessa terra, ou eu creio. Então lembre-se que mesmo quando Josué era um espia, ele viu a terra lá habitada por gigantes. Naquele tempo, você não vai ver Josué como os outros espias falando, eu acho que não vai dar. Ele, pelo contrário, junto com Caleb, falou, nós vamos subir e possuir aquela terra. Ou seja, Josué sempre acreditou na promessa de Deus. Você tem acreditado na promessa de Deus? Ou você vai olhar quando tiver a sede construída, aquilo uma noiva e falar, eu sempre acreditei. Acreditou o quê? Não fez um pix? Acreditou o quê? Não fez uma oração? Acreditou o quê? Eu vou ver a obra feita e acreditar. Isso aí até o mais ímpio acredita. Agora, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Aqui está o segredo da coisa, amado. É você falar, eu creio mesmo que eu não veja nada. Mesmo que eu olhe e veja só o Kaique andando, eu falo, eu creio que lá na frente tem uma sede. Eu creio que lá na frente tem um lugar onde nós vamos pisar os pés. Mas ele já existe, já está, não. Fisicamente ainda não, mas espiritualmente ele está pronto e estabelecido. E nós cremos, e o que nós fazemos? Nós vamos dando passos para lá, nós vamos dando passos, e nós vamos avançando, e aí vem um gigante, a gente pega e sai daqui gigante, e vem outro gigante, sai daqui gigante, e vem um gigante, e aí vai chegar no final do ano, vai ter um gigante lá. O que a gente vai fazer? Agora eu não sei o que vai ser, vamos voltar lá para os 50 mil reais, aqui estava mais fácil, vamos ficar aqui tentando. Eu vou falar uma coisa que você que vai falar, não é muito ortodoxo, mas você está me tirando, cara? A gente vai chegar em dezembro e a gente vai ficar aqui agora. O que vai ser? O Deus que fez a gente passar pelos mares vai abrir o Jordão agora. Leva isso para a sua vida. Então Josué creu até o fim, Beatriz. Creu no começo, creu no final. Então que essa seja a qualidade nossa de acreditar em Deus também. Não é acreditar nas condições, mas é acreditar, amado,
nas palavras que Deus libera sobre as nossas vidas. É a convicção que desde o domingo passado Deus está falando: jamais perca a esperança nas promessas de Deus. Olha quem está do seu lado e fala: jamais, jamais, em hipótese alguma, perca a esperança nas promessas de Deus. Ele é fiel, diácono Du. O ponto C diz: Josué não se apartava da presença de Deus. Josué não queria ir para o happy hour no domingo. Não, happy hour de domingo não dá, né? O churrasco. Josué não queria trocar o culto pela feijoada e o samba. Josué não queria, falar: hoje é culto de oração. Não, eu prefiro... Não, Josué falava: eu não quero me apartar da presença de Deus. Josué sabia muito mais do que nós, o que a gente canta. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, esse não quer estar. Ele não se apartava. Em Êxodo 32, quando Moisés estava ali no monte recebendo as leis, você conhece a história? O Senhor estava dando as leis para ele. O povo se corrompeu, começou a adorar um bezerro de ouro. Mas Josué não. Josué estava onde? No pé do monte, ali falando: eu não vou sair daqui. Eu quero chegar o mais próximo que eu puder da glória de Deus, da presença de Deus, junto com o meu líder. Ele falou: eu não vou descer, eu não vou esperar, eu não vou deixar Moisés sozinho. Eu vou esperar o máximo que eu puder chegar, mas eu vou esperar ele ali. Então, mesmo não podendo estar lá em cima com Moisés, ele estava o mais perto. Sabe o que isso nos ensina? Ele fazia o melhor com o que ele tinha. Porque assim, não, só pode estar lá no cume do monte Moisés. Ok, só Moisés. A pergunta de Josué é: até onde eu posso ir? O mais perto eu quero ficar. O problema é que muita gente fala assim: não, isso aqui é só para aquela pessoa. Então, quer saber? Eu vou ficar lá no deserto fazendo bezerro de ouro. Amado, busque o máximo que você puder o centro da vontade de Deus, o lugar que Deus tem para a sua vida. Por mais que tivesse uma ordem clara ali, que era um negócio de Deus com Moisés, Josué estava o mais próximo, o mais perto que ele podia. Ele jamais se apartava da presença do Senhor. Por isso eu digo para você: quem quer vencer jamais pode deixar Deus de lado. Esse negócio de: olha só, eu quero vencer, eu quero as bênçãos, eu quero a vitória, mas eu não quero o culto, eu não quero a oração, eu não quero... esquece. Não é assim que funciona. Josué teve uma grande história com Deus, porque ele jamais deixou Deus de lado. Aí vem para a geração atual: a pessoa quer ouvir um trecho de uma pregação cortada de 30 segundos no Instagram, no Facebook, lá na rede social, e ele quer falar: não, esse é meu contato com Deus, já está ótimo. Não lê a palavra, não vem nos cultos, não oferta, não dizima, não louva, não canta, não ora. Mas ele fala: não, mas eu quero viver algo extraordinário com Deus. Só vai viver algo extraordinário com Deus quem não abandona Deus. Quem tem Deus, quem está agarrado em Deus, aquele que o arregimentou. Não é o que nós ouvimos hoje? Então, se você quer viver algo sobrenatural com Deus, jamais deixe Deus de lado. Olha quem está ao seu lado e diga: mas jamais deixe Deus de lado. Jamais deixe Deus de lado. Deixa eu só gastar mais um minutinho nesse ponto. Porque as pessoas começam bem com Deus, elas falam assim: agora eu não preciso mais. Eu não preciso mais da palavra, eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais do pastor, eu não preciso mais de nada, eu não preciso mais de Deus. E aí ela vai viver carreira solo, ela vai viver a vida dela. É quem é esse que nós estudamos? O filho pródigo. Não preciso mais disso, pega tudo que tem herança, eu vou gastar. Só vai viver algo extraordinário com Deus aqueles que não deixam Deus de lado. Terceiro ponto de hoje: ter medo é uma coisa, ser paralisado pelo medo é outra. Bispo, mas eu tenho medo. O medo, existe um medo até natural que Deus colocou em nós. Você sabe disso, né? Como um alerta. Você olha para o prédio lá de cima e fala: eu não vou pular aqui porque eu acho que vai dar ruim. Então esse medo é bom, porque se você perde esse medo, você vive uma vida. Então, mas não é esse medo que eu estou falando. Eu estou falando de um medo que paralisa. Nós precisamos ter atenção nisso. O verso 9 vai dizer, vamos ler de novo: não te mandei eu ser forte e corajoso? Olha o que Deus diz agora. Não é sugestão, igreja. Ele diz: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Deus, ele está se antecedendo ao medo aqui, no caso de Josué. Deus está dando uma ordem antes de Josué querer ter medo. Deus já está se antecedendo. Sabe por quê? Porque Deus sabia que o medo poderia paralisar Josué. E o medo, se paralisasse Josué, paralisaria toda uma geração, paralisaria toda uma promessa de ser manifestada. E se Josué é paralisado pelo medo aqui no capítulo 1, toda a promessa de Deus, toda uma geração
seria paralisado. Todo o plano que deveria ser executado por ele seria paralisado. Então veja como Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, ele aparece antes e fala: Josué, não temas, porque eu sei o que está pela frente. Eu sei quantos gigantes você vai vencer. Eu sei quantos reis você vai cortar a cabeça. Eu sei quanta guerra você vai entrar. O quanto o fio da espada vai ter que rolar solto aí no seu ministério. Mas não tema, Josué. Então Deus está antecedendo para nós também nessa manhã, falando: não temam. Você pode estar hoje aqui nesse lugar, mas Deus sabe o que você vai viver daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ele está dizendo para você: não tema, ser forte e corajoso. Isso não é sugestão, isso é uma ordem. Não tenha medo, não te espantes. O que é isso? Quando acontecer algo, não vai ficar espantado. Oh! Não vai ficar aí agora. Deus está falando: não te espantes. Isso aqui está servindo para muita gente aqui nessa manhã. Vai chegar ali e vai falar: meu Deus. Não vai dizer meu Deus, você vai falar: Deus falou para eu não me espantar. Deus já me preparou. Amado, Deus está preparando. Diz que Ele prepara a sua mão para a batalha. Quando o Senhor aparece aqui para Josué, Ele está preparando as mãos de Josué para a batalha, os pés dele para a batalha. Josué, ser forte. Josué, ser homem, cara. Você vai para frente. Josué, vai acontecer algo muito forte. Não se espanta, não tenha medo. Imagina quando ele vai nos primeiros desafios. Peraí, não te espantes, não tenha medo. Vamos lá. Então Deus está aparecendo hoje para nós aqui dizendo a mesma coisa. Não está sugerindo, Ele está te dando uma ordem: não tema nem te espantes. Olha quem está atrás de você e fala: não temas aí atrás, hein? Ou não te espantes aí atrás, hein? Você que está em casa, você vai escrever isso: não temas, não te espantes. O Senhor teu Deus é conosco, é contigo, é comigo. Então o desafio de Josué, ele era tão grande, igreja, que ele não poderia deixar o medo paralisá-lo. O medo é um sentimento natural, como eu disse, mas o excesso do medo pode travar a vida e levar as pessoas a tomarem decisões erradas. Então o excesso do medo poderia sim bloquear Josué, travar a vida de Josué, um ministério, toda uma geração. Por isso Deus deu uma ordem: ser forte, Josué. Não é uma sugestão, é uma ordem: ser forte. Ele tinha ali que obedecer a ordem. Ele não tinha outra opção. Havia uma grande empreitada para Josué liderar, e essa grande empreitada não poderia caber medo. Eu estou dizendo para você a mesma coisa que Deus disse para Josué: a grande empreitada que você vai entrar na sua vida não pode ter medo. Não pode, porque o medo é o contrário da fé. Se você topar e ficar lá: o que vai ser agora? Ele está falando: não te espantes, vai, só segue, só vai, só continua, só não para. Porque se você parar, entrou o medo, entrou a dúvida, o inimigo consegue. Por isso que Deus se anteveu aqui com Josué e falou: Josué, não temas, nem te espantes. O ponto 4 de hoje diz que o que não aconteceu, eu amo esse aqui, mas o que não aconteceu em 40 anos vai acontecer em 3 dias. Eu amo essa parte da mensagem. Espero que você esteja muito acordado agora, porque Josué 1:11 diz assim: passai pelo meio do arraial, ordenai o povo dizendo: provede-vos comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para entrares na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Então tem coisa que você está pedindo, tem coisa que você está buscando, tem coisa que você está razoando com Deus. Talvez você está ouvindo a parte de Deus há muitos anos, e Deus está dizendo para você que se houver obediência, submetimento, as coisas serão aceleradas. Por que Josué pôde ver algo sendo acelerado ali? Porque houve obediência e submetimento. Deus via o coração dele. Então a obediência sincera a Deus move o céu em favor da gente aqui. Como é que eu movo o céu em favor da terra? Quando o meu coração é obediente a Deus, quando o meu coração é temente a Deus. Sabe, tem muita coisa travada de pessoas que não procuram agradar a Deus. Tem gente vivendo uma vida, amado, que você que está olhando de fora, você fala: mas não é possível que não vê que está tudo errado, não é possível. E a pessoa está lá: cadê Deus? Cadê Deus na minha vida? Cadê a igreja? Eu não quero saber de culto, eu não quero. E a pessoa está andando em círculos. A pessoa está lá, coisas sendo travadas. Por quê? Porque o coração não é temente, porque não tem obediência. Eu quero dizer para você nessa manhã: obediência é o caminho. Obediência é o caminho. Não tem outro caminho para o crente que não é o caminho da obediência, que é o caminho de você submeter a voz de Deus. Então uma geração, para pensar, uma geração morreu e pereceu no deserto porque não obedeceu a Deus. E tem crente no tempo de hoje achando que essa questão da obediência é sugestão: se eu quiser eu obedeço, se eu não quiser eu não obedeço. É aquele filho que faz assim para a mãe, ó. Deus fala, ele se é o meu, eu dou um tapa. Aí vem um conselho atrás de mim. Eu dou um tapa no conselho também, amado. Quem manda o meu filho educa sou eu em casa. Esses pais que tem medo do conselho, o conselho vai pegar. É para pegar você que é pai frouxo, educa o teu filho. Não é para espancar o filho. É só para fazer assim com a mão. Ó. Só assim já... Esse negócio aqui. Tem crente que merecia uns tapas de Deus. Que fica: eu não vou obedecer. O quê? Ir para a igreja?
Ei, prestar culto. O quê? Amar minha esposa? Perdoar? O quê? Ter calma. Aqui, ó, ficar fazendo assim para Deus. Depois chega e fala, eu não sei porque minha vida não anda. Eu não sei, parece que eu estou andando em círculo. Tem uma geração que andou 40 anos e ainda morreu porque não obedeceu. E aí o povo atual está lá, está de boa. Hoje é dia do Senhor, vamos cultuar a Deus. Não, mas sabe o que é? Hoje tem um fla-flu lá, bispo. Tem um churrascão lá, tem um negócio no clube. Aí depois, eu não sei porque as coisas não andam. Eu não sei porque. Eu estou dando alguns exemplos, amado, mas você está entendendo o que o Espírito está dizendo. Não negocie as coisas espirituais. As coisas espirituais são para serem obedecidas. Esse negócio, eu vou na igreja uma vez por mês, isso aí é o crente frouxo. É o crente medíocre. Esse é o que vai comer as migalhas. Aquele que entende de fato quem é o seu Senhor, que arregimentou, fala, eu estou aqui para cumprir o desejo dele. Em Hebreus 10, 23, 25 diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Pronto. Não deixe de congregar. Não é sugestão, é ordem. Olha quem está falando assim, o que é ordem é para ser obedecida. É uma mensagem forte, igreja. Mas eu quero viver o que o Josué viveu. Então faça o que o Josué fez no meio do caminho. Tenha obediência. Senhor, como Josué, pare esse tempo em nome de Jesus. Me ajuda aí. Segura o relógio. O Aloísio entrou comigo. Em concordância. Amém, Alô? Eu preciso correr. Muita coisa ainda para falar com você, da parte de Deus. Então vamos lá, 1 Coríntios. Vamos lá, para você que fala, não quero obedecer. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Olha lá. Puseram o Senhor à prova, duvidaram. 1 Samuel 15, já citei hoje. Porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra. Leia comigo, eis que obedecer é melhor que sacrificar. Estamos aqui obedecendo a vontade de Deus. Então Josué e a sua geração, igreja, eles obedeceram. E em 3 dias eles viram as portas se abrindo. Eles entraram na terra prometida. Obedeça a Deus e os seus caminhos vão ser endireitados. Obedeça a Deus de todo o coração. Por mais que falem, isso aí é careta, isso aí é fundamentalista, você está doido, isso aí é... Obedeça a Deus. Você sabe quem te arregimentou. 5º ponto de hoje, a palavra produz resultado, sim ou sim? Como é que nós estamos vendo um resultado aqui no nosso ministério, se nós não barganhamos com Deus, se nós não lutamos com o capeta, se nós não ficamos subindo no monte, buscando isso? Como é que a gente vê o resultado? Porque a palavra produz resultado. Tudo que Deus falou a Josué, Josué observou e guardou cada palavra que foi liberada do céu sobre a sua vida. Deus não precisou ficar repetindo coisas como se ele não estivesse entendendo. Deus não ficou insistindo. O Senhor falou, ele acatou. Deus mandou se animar, ele se animou. Mandou ser forte, ele foi. Mandou não ter medo, não teve medo. Josué acatou todas as palavras de primeiro do que o Senhor falou ao seu coração. Deus não precisou ficar, Josué, veja bem, você precisa entender. Às vezes Deus fala e a gente fica, será que é isso mesmo? Será? Entenda, quando Deus falar, amado, acate de primeira. Quando Deus fala com você, você não precisa orar para ver se testifica. Foi Deus que falou. Eu vou orar para ver se testifica. Mas Deus falou, vai testificar o quê? Já está falado, foi o próprio Deus que falou. Isaías 55:11 diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, o Senhor dizendo, não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que eu a designei. A palavra do Senhor não volta vazia. A partir de hoje, cada palavra que sair da boca de Deus na sua vida, na sua direção, se agarra a ela e viva agarrado nessa palavra, porque ela vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir. O Senhor está falando hoje, amado, agarra isso. Misture isso com fé, porque isso vai se cumprir na sua vida. E a gente entra agora no tema da mensagem de hoje, que é o ponto 6, e começa a ir para o final. Que diz, agora é a sua vez. Diga, chegou a minha vez. Josué 1:2 diz, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Moisés foi uma bênção, sim ou sim, igreja? Mas a vez dele passou, e agora era o tempo de Josué cumprir uma missão. Moisés foi algo sobrenatural, o maior líder do povo, o maior libertador, o maior profeta. A Bíblia diz que profeta igual não houve nem haverá, como Moisés. Mas a verdade é que quando Deus fala para Josué, Moisés está morto, Deus está falando, você está vivo, Josué. E nós precisamos entender, porque se nós estamos aqui é porque existe algo que Deus quer cumprir na nossa vida. Moisés foi um libertador, Josué foi um conquistador. Ou seja, Deus tem algo para um tempo, Deus tem algo para outro tempo, depois Deus tem algo para outro tempo, e nós não podemos ficar achando que nós sabemos mais do que Deus.
Deus chama cada filho para uma missão específica. Como eu disse, um foi um libertador, outro foi um conquistador. Noé foi uma bênção, José foi uma bênção, Abraão foi uma bênção, Isaac foi uma bênção, Jacó foi uma bênção. Todos eles foram bênçãos. Moisés foi uma bênção. Mas agora tinha chegado a hora de Josué ser uma bênção. Quantos estão entendendo isso? Traz para a sua vida, meu amado. Agora chegou a hora de você ser uma bênção para esse tempo. Se olhar para a história da igreja recente, tal pregador foi uma bênção, outro foi uma bênção. Amado, agora com todo respeito, não é invalidando, mas é entendendo o que Deus está fazendo nesse tempo. Chegou a hora do nosso ministério ser uma bênção. E se nós não olharmos para isso com fé e ficarmos... ele diz, não tema, não te espantes. Não é o que ele falou? Tenha coragem para crer nisso. Fala, chegou a minha hora de ser uma bênção. Fala, chegou a minha vez de ser uma bênção. Amado, quando Deus disse para Josué, Moisés, meu servo é morto, ele estava em outras palavras dizendo o que eu já disse. Josué, você está vivo. E agora o negócio é contigo. Agora vai. Porque tem uma grande missão a ser feita. Tem uma grande empreitada a ser feita. Então Moisés se foi, mas a obra... Diga comigo, Moisés se foi, mas a obra tinha que continuar. E os espirituais entendem isso. Os espirituais entendem. Sabe, pense quantas pessoas estão, mortas hoje espiritualmente nos dias atuais. Nós lamentamos quando alguém apostatou da fé. Sabe o que nós fazemos como igreja? Nós muitas vezes aconselhamos, nós pregamos, nós exortamos. Mas eu vou dizer algo com toda o meu coração pastoral, mão na Bíblia, não, a Bíblia no coração. Eu vou dizer algo para você, a pessoa está morta, está lá, você exorta, você ora, você aconselha. Mas a obra tem que continuar. A obra não pode parar. Porque tem gente que fala, eu vou ficar aqui. E ele acha que porque ele vai ficar lá na sua dor, no seu mundo, a obra toda vai parar. Meu amado, a obra vai continuar. Olha o que nós estamos vendo aqui na história. Deus vai mandar alguém. Então pense quantas pessoas estão aí, lá, e a obra não para, e não vai parar. A edificação, você sabe disso, ela é coletiva, mas a salvação ela é individual. Então o ministério ele não pode parar por causa de quem decaiu da graça, com todo respeito. O ministério não pode parar por causa de um ou outro, de um energizado Satanás estava aqui no meio, um ou outro, essas coisas que aparecem. Porque você joga a rede, vem de tudo, né? Você está lançando o evangelho, a palavra. Aí, quando você está pescando lá, lançou a rede. Vem umas botas velhas, vem umas garrafas. Às vezes é isso também. Você está pregando, você está vendo, aí vem uns irmãos que é joio. O Senhor falou que põe o joio no meio do trigo, aquela história. Aí vem umas botas velhas. Sabe, tem uns irmãos que é bota velha. Vem tudo. O cara está pegando peixe, vem o quê? Vem piranha. Vem piranha também para a igreja, vem um monte de coisa. Eu estou falando, você acha que não vem? As pirigóspel, vem tudo. Então você precisa falar, peraí. A igreja acha que só vem santa, só vem as Madre Teresa. Aqui, ó. E as pirigóspel a gente põe aqui, ó. Ficar mandando mensagem para os bispos da igreja. O que é isso? Amado, aqui nós somos homem casado. Vai mandar mensagem para minha esposa. É assim que a gente age aqui. Eu preciso ensinar a igreja, amado, porque o pessoal acha que a nossa igreja, essas igrejas de Instagram aí fora, que vai todo mundo, fuma maconha no sábado, tá louvando a mão, levantando a mão. Aqui, amado, ninguém fuma maconha aqui, não. É que se fumar, eu dou uns tapas, não é na maconha, eu dou uns tapas neles. Aqui não tem instrumento de Satanás. Aqui não tem fogo estranho, não. Que essas coisas, não, eu posso viver minha vida, mas domingo eu vou lá, faço um stories, quem faz isso? Quem me der, se converte. E a gente age assim com essas questões na igreja, amado. Aqui nós não damos aconselhamento, homem com mulher sozinho, eu sozinho, homem com uma mulher, nem uma mulher com um homem. Aqui nós aconselhamos juntos, eu e minha esposa com uma pessoa, um homem, uma mulher, enfim. Nós temos ordem e decência. Às vezes você levanta uns piriguete, deixa pra lá. É que eu já ouvi cada coisa, amado. O bispo não tem amor, não responde. Eu falei, eu respondo sim, amado. Eu respondo, graça e paz, abençoada. O problema é que eu não dou intimidade. Para a mulher falar comigo, eu sou casado. Então fala com a minha esposa. Porque eu sei muito bem como é que corta o mal pela cabeça. Fecha parênteses. Voltamos para as coisas espirituais. Vamos lá. A edificação é coletiva, mas a salvação é individual. Então nós precisamos entender o que Deus está fazendo no nosso tempo, na nossa vida individual. E essa lição, quero dizer para você, indo para o final, que eu aprendi muito com a passagem da minha mãe. Muitas pessoas tinham a minha mãe como um Deus, e você sabe disso. Muitas pessoas no ministério. E você sabe que Deus, ele não se vai quando tudo vai embora.
E por mais que muitos de nós tivéssemos minha mãe nesse lugar, amado, por mais que quando ela foi, algo talvez nosso, humano, foi junto, mas Deus não se foi. Deus, Ele continuou onde Ele sempre esteve. Sempre guardando as nossas vidas, sempre no trono. O salmista diz no 92, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Olha que segurança você tem nele. Toda a eternidade. Moisés tinha morrido, mas Deus fez questão de chamar ele de servo no presente. Deus não disse, olha, Moisés que tinha sido meu servo. Ele disse, Moisés, meu servo, é morto. Ele é. Olha como Deus trata as coisas. Mesmo acontece com Jesus em Mateus 22, 32. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então Ele não é um Deus de morto, Ele é um Deus de vivo, amado. Você está aqui porque Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus. Então Jesus não disse que Ele foi, Ele diz que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A nossa história com Deus, ela é para sempre, ela é eterna. Nada pode impedir de estarmos com Ele, amado. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os potestades, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada nos separará desse amor. Nada muda a nossa relação com Deus. Você pode ter a pior perda da sua vida, Deus continua. Fala assim, mesmo quando tudo vai embora, fala, Deus continua. Dito isso, a gente entra no ponto 7. Vamos louvar Jesus. Vamos lá. Você me aguenta mais 5 minutos, amado? Quem dá 5 minutos? Levanta a mão. 40, 50, 60, tem mais 3 horas. Todo mundo de mão levantada, cada um deu 5 minutos. Só tem que avisar a moça do cinema. Vamos lá, eu vou correr aqui. Mas eu quero dizer no ponto 7 que Deus, Ele é perito em animar os seus filhos. Ele é perito. Você nunca vai ver Deus desanimar ninguém. Nunca houve um episódio na Bíblia em que Deus desanimasse o seu filho, um filho seu. Deus sempre apareceu para dar ânimo. Lembra lá em Gideão, vou ler rapidinho. Gideão, Juízes, 6:13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, Senhor é contigo. Olha o que apareceu dizendo. Não falou, Gideão, seu inferior, seu inútil. Não, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão. Aí ele fala na humanidade dele. Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é que tem feito todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele lá muriando, né? Verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força. Eu acho muito bom. Ele não está nem aí porque ele falou. Ele fala, vai nessa tua força. Vai lá livrar Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Olha lá o Senhor, como falou com Josué. Verso 15, e ele lhe disse, Senhor meu, Gideão, Jesus Cristo, como te livrei Israel, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e o menor da minha casa. E o Senhor falou o quê? Eu entendo, eu tenho empatia, deixa eu passar a mãozinha na sua cabeça, vamos tomar um cafezinho, vamos comer umas bolachas. Não, o que ele falou no verso 16? Tornou o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ou seja, tem uma obra você fazer, Gideão, e não importa a sua lamúria. Vai nessa tua força, porque você é um homem valente. É o que Deus está falando para você nessa manhã. Deus sempre anima e encoraja os seus filhos. Para Abraão ele apareceu e disse que ele seria o pai de uma grande nação. Para Maria, você sabe, ele disse para ela não temer, porque ela tinha achado graça diante do Senhor. Quando você escutar uma voz que te abate ou te desanima, entenda, essa voz não é de Deus. Uma voz que tenta te pôr para baixo, saiba que essa não é a voz de Deus. Deus, Ele não desanima ninguém. Em 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E dito isso, eu entro no ponto 8 e finalizo, que diz assim, Deus não é refém da próxima geração. Fala comigo, Deus não é refém da próxima geração. O que isso quer dizer? Que Josué faz parte de uma geração anterior àquela que nasceu no deserto. Daquele povo que saiu do Egito, só sobrou Josué e Calebe. Você conhece muito bem a história. Por isso nós podemos aprender que Deus não é refém da próxima geração. O que é isso? Deus não está esperando as crianças crescerem de uma geração para fazer a sua vontade ser cumprida num tempo. Sabe, os propósitos serem cumpridos, Ele não está esperando as crianças. Ele conta com a geração atual, entenda isso, porque isso te coloca num lugar de responsabilidade. Ele não está aqui falando, não, eu estou esperando lá no CIDS a coisa acontecer. Não, Deus está formando, já pensando, prevendo a curva. Mas Ele não está esperando a próxima geração crescer para cumprir os desígnios dEle. Ele usa a geração atual. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Ou seja, Deus conta com a gente. Deus quer usar a minha e a sua vida. Sai desse lugar de irresponsabilidade espiritual e fala, eis-me aqui, como disse Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque Ele não está esperando, Ele não é refém de uma geração. Deus não pode ficar esperando uma geração crescer para Ele executar a sua vontade. Então, sabe,
Não ache que os propósitos de Deus, eles são criados na sua mente. Não, peraí, eu já tenho tanto tempo, já tenho tanta idade, isso aqui já foi, aquilo já foi. Não, acho que Deus só vai fazer. Mas o que você acha que Deus vai fazer? Deus, Ele quer usar essa geração. Quando Ele está lá com os discípulos de Jesus, e tem um monte de gente faminta lá, e os caras falam, despede as multidões, para eles irem achar o que comer nas aldeias. Ele fala, vocês estão loucos, eu quero usar essa geração. Tem um jovem ali, vamos usar ele, porque ele está provido. Então ele não fica esperando, ele usa o que tem, ele usa aquele que está disponível. Você está disponível hoje para ser usado nas mãos de Deus? É isso, amado. Esteja disponível para ser usado nas mãos do Senhor. Então ele não vai ficar esperando por ninguém. Levante uma das suas mãos e diga assim comigo, eu quero, põe para mim, Enoque, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Você quer ou não quer? Então se disponha nas mãos dele. Se dispõe. Então essas histórias, igrejas, são muito lindas, muito encorajadoras, mas a verdade é que, com certeza, não foi fácil para Josué viver tudo o que ele viveu. A gente lê aqui como um final feliz, aquela história maravilhosa, mas não foi fácil, com certeza. Por isso Deus chega no capítulo 1 e diz, dispõe-te, Josué. Josué, você não sabe do pior, você não sabe o que vem pela frente, sabe de nada, Josué. Ser forte e corajoso, não temas. Então quantos aqui querem viver uma grande história com Deus, digam amém. Eu estou terminando. Então esteja pronto para se dispor no meio da sua maior dor. E eu quero fechar aqui. Porque se dispor no meio da Sapucaí, festa, aleluia, aí qualquer um se dispõe. Mas se dispor no meio da sua maior dor, só os que são experimentados e maduros espiritualmente. Se você quer ter uma grande história com Deus, esteja pronto, no meio da sua maior dor, no meio da sua maior luta, eu sei que eu estou pregando, no meio da maior tempestade, no dia mau, se disponha. Não tem Deus, olha o que está acontecendo comigo, eu não vou. Se disponha. Ele está falando, ser forte e corajoso. Ele está falando, não temas. Ele está te encorajando, porque no meio da sua maior dor Ele vai te usar para você falar para uma geração. Deus, Ele não quer que ninguém esteja parado. Ele não espera ninguém paradinho. Ele está pondo todo mundo em movimento. Davi, quando Ele chama Davi não está lá assistindo Netflix, comendo batata frita, falando, eu estou aqui vendo a próxima série. Não, Davi está trabalhando, Davi está pastoreando as suas ovelhas. Gideão não estava ali, sabe, céu, vida. Não, Gideão estava malhando trigo para pôr escondido dos midianitas. Paulo não estava lá também descansando na rede, Paulo estava viajando. Ou seja, mas você quer viver algo com Deus, esteja em movimento, esteja trabalhando, esteja, fazendo algo para Deus. Bispo, mas tem uma grande dor, se prepare, porque no meio da maior dor você vai se dispor. Porque para se dispor em dias fáceis, qualquer um. Então, mas chegou o tempo de nós arregaçarmos as nossas mangas e colocarmos as nossas mãos no arado. É isso e para isso que Deus está nos chamando. Por isso eu digo mais uma vez, diga comigo, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo nessa geração. Se você também tem esse desejo, eu te digo, dispõe-te, levanta-te, aliste-se. Pois a palavra de 2 Coríntios 5:20 diz, de sorte que somos embaixadores no nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis. 1 Coríntios 3:9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amado, que essa palavra possa produzir em você frutos a 100 por 1 dessa semente que foi lançada, porque chegou a sua vez. Mas entenda que se chegou a sua vez, precisa se dispor. Depois o Senhor fala assim para Josué, onde pisar a planta dos teus pés, todo lugar eu vou te dar como herança. E eu disse recentemente, não sei se foi aqui ou em algum outro lugar pregando, que Deus deu a promessa, a terra é sua, mas Ele tinha que mover o pé para pisar. Então esteja disposto, chegou a tua vez, mas você vai ter que dar passos para viver a promessa de Deus para a sua vida. Deus não quer você parado, Deus não quer você estagnado, Deus não quer esperar a próxima geração, Ele quer usar você para essa geração. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Fica de pé no seu lugar, nós vamos terminar rápido. Venha, Gu. Eu tinha um testemunho maravilhoso para contar agora, mas vai ficar para o próximo culto. Senta de novo? Então senta aí todo mundo de novo. Eu estou brincando, fica de pé. Não temos tempo para isso, mas é verdade. Depois eu conto esse testemunho. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, no nosso bastidor, no nosso meio. E domingo que vem eu te espero. Você volta para eu comprar o testemunho? Para eu comprar não, para eu contar. Eu falo, o bispo está vendendo o testemunho lá, não. Para eu contar o testemunho. Amém? Vamos fazer uma oração, depois a gente canta aquele primeiro louvor para acabar bem animado. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Jesus, por mais um banquete. Obrigado, Jesus, pela palavra que nos edificou, produziu herança. Obrigado, Jesus, porque nós pudemos, Pai,
crescer nessa graça e nesse conhecimento. Obrigado, Jesus, porque nós entendemos que chegou a nossa vez, Pai. A nossa vez como igreja, a nossa vez como homens, como mulheres, como famílias. Chegou a nossa vez, Pai, de pisarmos numa terra, de possuirmos uma terra. Chegou a nossa vez, Jesus, de desfrutarmos do melhor dessa terra. Como os ouvimos hoje, Pai, se quiserdes e ouvirdes, comereis. Nós queremos e estamos ouvindo, portanto nós comeremos do melhor dessa terra. Comeremos dos frutos grandes, Pai. Comeremos dessa terra que manda leite e mel, Pai. Estamos vivendo no meio de um milagre. Por isso nós fomos hoje mais uma vez fortalecidos em Ti, Pai, para não esmorecermos. A palavra que o Senhor disse a Josué: esforça-te, ser forte e corajoso, não temas. É essa palavra que o Senhor diz para nós, Pai, porque sabemos que a caminhada será longa, muitas vezes dura, como foi com Josué e tantos outros personagens, Pai, mas o Senhor é conosco, e o Senhor diz que seria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós nos abrimos, Pai, para experimentarmos do Teu consolo, do Teu de repente, do Teu mover. Nos abrimos, Pai, para vivermos o nosso tempo. Nos abrimos para pisarmos onde nunca pisamos. Nos abrimos para, Senhor, viver o que nunca vivemos, para vermos o que nunca vimos, Jesus, porque nós cremos num Deus que nos faz viver em novidade de vida, de glória em glória e vitória em vitória. Nos leva para uma semana abençoada, nos leva, Pai, para um tempo de descanso, Jesus, nesse domingo. Oh, Jesus, lá no office, Pai, de comunhão. Jesus, nos leva, Pai, para vivermos ainda coisas grandes nesse domingo, Pai. Declaramos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os nossos desafios já foram vencidos, porque o Senhor falou para nós hoje: sejam fortes, sejam corajosos, porque eu, o Senhor, sou contigo. Pai, é assim que nós saímos daqui, declarando que o Teu amor e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida dos que creem. E aqueles que creem que chegou a hora, chegou o tempo, e que vão viver grandes coisas, os fortes e corajosos, digam: